Meus amigos e amigas do nono ano, professor Soares, trazendo aqui mais um vídeo, falando agora para vocês da racionalização de denominadores. Então essa palavra racionalizar, ela tem um sentido que é tornar mais simples, né? Se você for buscar o significado dessa palavra racionalizar, significa fazer com que fique mais simples, né, mais reflexível, tornar um processo de produção mais eficaz, menos dispendioso, organizar cálculos, né, de forma mais simples. Então, quando a gente fala de racionalizar denominadores, é você escrever denominadores de forma mais simples, né? Então, acontece que muitas das vezes a gente, como o nosso estudo está aprofundando os conjuntos numéricos, né? Vocês já conhecem, lembre que vocês estudavam só com os naturais, depois apareceu os números inteiros, depois apareceu os racionais, depois apareceu os números reais, que é esse estudo que a gente está complementando, e essas operações que nós conhecemos como a multiplicação, a radiciação, a potenciação, a divisão, que nós conhecemos com outros números, nós somos agora convidados a fazer essas operações com qualquer número. Então, aparecem algumas situações que você está fazendo quando você divide número, por exemplo, 2 dividido por 2, é uma divisão simples, né? Que você pode indicar 2 sobre 2 que dá igual a 1. Quando você divide o 2 por 1, né, você tem a divisão de 2 por 1 dá igual a 2. Então é uma divisão simples. Mas em alguns casos, você pode ter no denominador, quando for fazer a divisão, você pode ter um número irracional como a raiz de 3. Então você vai fazer uma divisão diferente, ou seja, você vai dividir esse número 2, você vai dividir pela raiz quadrada de 3. E veja que é uma divisão diferente, né? Porque você não costuma, nós não conhecemos essa divisão por raiz quadrada de 3, por exemplo, né? Então ela ficaria dessa maneira, 2 sobre a raiz quadrada de 3. Então, para simplificar o trabalho com divisão, onde o divisor ele é um número racional, existe um processo chamado de racionalizar. Racionalizar denominador é escrever uma fração equivalente a essa que tem um denominador que não seja um número irracional. Então, aqui continuando, um quociente não se altera quando multiplicamos o dividendo e o divisor por o mesmo número não nulo. Então, se nós formos lembrar aqui os termos da divisão, você tem o 2, aqui no caso, dividido pela raiz quadrada de 3. Ó. Então, você tem o dividendo e você tem o divisor. Então, quando você multiplica o dividendo e o divisor pelo mesmo número, diferente de zero, você encontra uma fração equivalente à primeira. Então, aqui, veja o que vai acontecer se você multiplicar 2 sobre a raiz de 3, se você multiplicar pela raiz de 3. Então, veja que aqui está a nossa fração, vamos chamar de fração, e o numerador está sendo multiplicado pela raiz quadrada de 3, como também o denominador, veja que está sendo aqui multiplicado pela raiz de 3. Vocês vão entender, logo após os exemplos, por que eu estou multiplicando pela raiz de 3, porque eu poderia multiplicar por qualquer número. Né? Qualquer número eu poderia multiplicar. Então, quando eu multiplicar 2 vezes a raiz de 3, eu indico somente aqui, 2 vezes a raiz de 3. Ao multiplicar esse radical, raiz de 3 por raiz de 3, eu posso transformar isso, vocês já viram no estudo anterior,
Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz quadrada, né, de 3 elevado a 2, ou seja, é ela, raiz de 3 vezes a raiz de 3 elevado a 2. E aqui a gente também vê no entendimento ali da anterior que aqui você vai encontrar a raiz quadrada de 3 elevado a 2, você tem o radicando como resposta, né, como raiz. Então veja que esta fração que está aqui, ela é igual a esta outra, só que no denominador você não tem mais o número irracional, você tem um número inteiro, um número racional inteiro. Certo? Então esse processo é que nós chamamos de racionalização de denominador. Com essa multiplicação, obtemos uma expressão com denominador racional. Esse procedimento é chamado racionalização de denominadores. Então, antes de passar para frente, a gente poderia ter multiplicado esse 2 sobre a raiz quadrada de 3, eu poderia ter multiplicado por qualquer número. Então, se eu tivesse multiplicado aqui por 2 e aqui também por 2, aí eu iria ficar como? 2 vezes 2, 4, e aqui 2 vezes a raiz de 3. Ó. Continuaria com esse radical aqui no denominador. E o objetivo de racionalizar é você tirar esse radical aqui do denominador. Facilitar a nossa conta, a nossa atividade, a nossa operação. Vamos supor que você está somando frações, por exemplo, e você racionaliza primeiro para depois fazer essa adição de fração. Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos que já estão comentados. Veja aqui mais exemplo. Eu tenho aqui 2 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 2. Multiplicando os dois termos dessa expressão por raiz de 2, obtemos, então, os dois termos, o numerador 2 e o denominador 3 raiz de 2 vai ser multiplicado pelo mesmo número. Qual é o mesmo número? Raiz de 2. Veja o que vai acontecer. Esse 2 multiplicado pela raiz de 2, eu apenas repito ele aqui. Vou deixar como está, 2 vezes a raiz de 2. Quando eu fizer a multiplicação, essa raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2, eu posso escrever como sendo a raiz de 2 elevado a 2, que tem o mesmo índice aqui. Então vai sair o 2 e o 3 que multiplica ele. Então aqui eu posso simplificar dividindo 2 por 2, fica só o 3 no denominador. E a gente fez a racionalização. Vocês estão percebendo que racionalizar é você multiplicar esse número irracional de uma maneira que você tire esse radical. Ou seja, se você tiver a raiz quadrada de 5, o fator que eu vou multiplicar vai ser a raiz de 5. Porque quando eu fizer a raiz de 5 vezes a raiz de 5, eu tenho a raiz de 5 ao quadrado, que vai dar igual a 5. Aí eu tiro o radical. Então, sempre é isso, é multiplicar aquele denominador pelo um número que você possa transformar ele em um número racional. Aqui nesse exemplo, eu tenho o denominador desse número, observe que é a raiz quinta de 7 elevado a 2. Então, o único número racional que permitiria eu eliminar essa raiz é eu multiplicar esse valor, eu multiplicar também pela uma raiz de 5, também, só que eu vou multiplicar pelo 7 elevado a 3. Veja o que vai acontecer. Quando eu multiplicar a raiz quinta de 7 elevado a 2 vezes a raiz quinta de 7 elevado a 3, a gente vai recordar aqui da propriedade anterior. Então vai ficar 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3, fica 7 elevado a 5. Então você pode usar essas propriedades para transformar esse denominador no número racional, no caso 7. É isso que está sendo mostrado aqui. Ó. Você tem o 2, o denominador é 5, 7 raiz de 2,
e você multiplica por esse número, que nós chamamos de fator racionalizante. Ó. Quando eu multiplicar, eu tenho aqui 7, raiz quinta de 7 elevado a 5, o 7 sai aqui. O 2, ele foi... Aqui vai ficar, veja que está só repetindo, ó. Nós não vamos mexer com esse 2 aqui. E o 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7 você vai encontrar 343. Aqui está aqui. Então você racionalizou esse número. E o outro caso, vamos botar mais um contra-exemplo aqui. Imagina que você tem um denominador que seja a raiz cúbica de 2 raiz cúbica de 2, como está aqui. Qual seria o número que eu iria multiplicar esse valor para que eu tire essa raiz? Então veja que o pensamento aqui, eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado a 2. Por quê? Quando você fizer isso, a raiz cúbica permanece aqui, e esse 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado a 2 fica 2 elevado a 3. Ó. Então eu posso eliminar, né? Fica só o 2 no denominador. E o terceiro exemplo, nós temos aqui uma situação que no denominador aparece uma subtração de radicais. Aparece a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3. Aí aqui pede que você deve lembrar aplicar o produto notável. Que produto notável é esse? Ou seja, A mais B vezes A menos B. É o que nós chamamos de o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, se você tem, né, como é que vai resultar isso? Como é que vai resultar isso? Imagina que você tem aqui essa divisão de 1 dividido pela raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3. Ou seja, o fator racionalizante desse número vai ser a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3. Ó. Então, o numerador e o denominador será multiplicado por esse mesmo número. Só que quando eu multiplicar a raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 3, a gente vai encontrar esse produto notável aqui que está sendo pedido que a gente relembre, né? Você tem aqui o produto da soma pela diferença. Então veja que eu tenho aqui o produto, que é a multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Quem são os termos? A raiz quadrada de 7 e a raiz quadrada de 3. Como é que eu faço? Basta que eu pegue o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, o quadrado dessa raiz quadrada de 7 menos o quadrado dessa raiz quadrada de 3. Então ficou... E aqui, lembrando que é a propriedade dos radicais, ó, o 2 é o expoente, aqui também 2, vai sair o 7. 3, 2 aqui e aqui vai sair o 3. Então vai ficar no numerador 1 multiplicado por raiz de 7 mais raiz de 3 é ela mesma. E o denominador 7 menos 3 igual a 4. E aí nós fizemos a racionalização do denominador. Para não ficar muito longo, vou também fazer aqui o comentário de uma questão. Vamos resolver uma questão que está aqui na atividade proposta para vocês, para ajudar no entendimento. Então vamos aqui na letra A do 41. Na letra A do 41, nós temos o numerador, é 6, e o denominador é a raiz quadrada de 3. Olha aqui, a gente já identifica que se eu tenho uma raiz de 3 no denominador, o fator racionalizante é a própria raiz de 3, como já foi dito, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui o 6, vai ser multiplicado, e o 3, a raiz de 3 também vai ser multiplicado. Multiplicado por quem? Por esse número,
que é a raiz de 3, que é o fator racionalizante do denominador. Então, isso aqui a gente vai multiplicar de forma conveniente. Para quê? Quando nós fizemos aqui 6 vezes a raiz de 3, eu vou só repetir. Quando eu fizer a multiplicação desses radicais de mesmo índice, lembre que vai ficar aqui a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, fica a raiz quadrada de 3 elevado a 2, que é 9, né? E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, eu tenho aqui no denominador 3 e o numerador 6 vezes a raiz de 3. Eu posso simplificar, veja que eu posso dividir o 6 por 3, que dá 2. Então, fica aqui como resposta 2 vezes a raiz quadrada de 3. Essas questões têm o entendimento aqui do mais simples, né? Então, aqui poderia ter números. Aqui, se aqui tivesse um número 4 aqui, ou outro número, ele não iria entrar nessa multiplicação. Você iria se preocupar, se aqui tivesse aqui um 4, né, fora, ele ia permanecer aqui. Você ia fazer a multiplicação só com os radicais e ele iria permanecer aqui, né, do lado, né? Certo? Então, é isso. Eu quero que vocês pudessem aí fazer essas questões, ó, e a gente pudesse também ficar aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas relacionadas a essa atividade que eu estou propondo para vocês, tá bom? Então, fica aí, estou à disposição de vocês para tirar alguma dúvida relacionada a esses tópicos, tá bom?